Henrique Gouveia Melo acusa o Governo de ter falhado na resposta às tempestades e defende que a Ministra da Administração Interna devia sair, que entretanto saiu há minutos. Num artigo de opinião na imprensa, Gouveia Melo diz que o Governo falhou em toda a linha, falhou na liderança, no planeamento, nos conselhos que deveriam ter sido dados à população. Considera ainda que devia haver uma remodelação profunda na proteção civil. Henrique Gouveia Melo, boa noite. Mais uma vez, bem-vindo ao Jornal da Noite. Há aqui uma enorme coincidência. O senhor publica este artigo, a ministra acaba por se demitir. Se fosse convidado, seria ministro da Administração Interna? Não, eu não estou à procura de lugar nenhum no Estado neste momento e não tenho nenhuma intenção de prosseguir nessa linha. Mas o seu artigo visa especificamente a ministra da Administração Interna, que deveria sair, em sua opinião, sendo que depois apresenta todo um plano de como as coisas deveriam ser feitas. Porquê é que o senhor não daria um bom ministro da Administração Interna para Portugal? Porque, primeiro, não estou à procura do lugar. É preciso que seja claro. Não é? Se o convidarem. Sim, mesmo isso. De facto, quem concorreu à presidência não deve depois imiscuir-se na governação. Não me parece que seja Então porquê é que escreveu o artigo? Escrevi o artigo porque devo dar a minha opinião enquanto cidadão. Disse, depois de ter perdido as eleições, disse que ia continuar com a minha atividade política, dando a minha opinião enquanto cidadão. E foi o que eu fiz. Tomou-lhe o gosto, é? Isto aqui não é uma questão de gosto. De facto, nós temos que, enquanto cidadãos, podemos ter uma participação política. E essa participação política não é de uma casta, nem está reservada a uma casta. Ninguém disse Pronto. isso. Mas o senhor está a dizer que não pressiona o Governo, mas hoje escreveu um artigo que é, eminentemente, uma crítica profunda ao Governo. É uma opinião. Como há muitas outras opiniões, é uma opinião que eu acho que tenho algum conhecimento de causa. Achei que a situação já tinha passado para lá de um determinado limite que era razoável. Pelos vistos, a senhora Ministra também achou. Foi ela, pelo que eu percebi do comunicado, que tomou essa decisão. E eu acho muito bem. Não só protege o Governo, como beneficia a própria população. O senhor fala no artigo, volta a falar de uma task force. A task force é um termo que os portugueses se habituaram, muito por sua causa, nos tempos da pandemia. Pelos vistos, não quer ser ministro. Eu não ando à procura de emprego. Mas a minha pergunta não foi essa. Foi se o Governo o requisitar para esse cargo, diz que sim ou que não? Não, o Governo tem, certamente, muita gente que está disponível. Mas Henrique Gouveia Melo diria que sim? Não, eu estarei sempre disponível para trabalhar para o Estado português e para a população portuguesa. Foi isso que me fez trabalhar durante 45 anos na Marinha. Foi isso que me fez concorrer. Mas não está na minha perspectiva, nem no meu horizonte, fazer este trabalho. Veremos se o convite aparecer, o que é que responde. Mas então, na Task Force, imagino que o Governo concorda que esta situação, de tão excepcional, começa a exigir uma Task Force, um ordenamento, um planeamento. De alguma forma já está a fazer, o Governo já está a fazer isso. Mas o senhor, nesse caso, gostaria de repetir a pandemia, de chefiar essa task force, sem o cargo de ministro? Não, eu julgo que o país precisa de respostas. Há muita gente capaz de dar essas respostas. Eu não acredito que haja um Dom Sebastião que resolve todos os problemas. Portanto, há muita gente com capacidade e com conhecimento para dar essas respostas. O Governo terá que encontrar essas pessoas. O que não significa é que eu não possa criticar a forma como o Governo atuou e, fazendo essa crítica, de alguma forma, contribuir para o debate público. Não, mas eu não disse isso. Mas vamos imaginar que eu sou o Governo. Tenho o Henrique Gouveia Melo, que teve a experiência da pandemia, que hoje aponta caminhos, não soluções, mas caminhos que é importante trilhar. Por que não chamá-lo novamente? Olha, esse é o problema, que só o Governo é que pode
responder. Não sou eu que vou responder a isso, naturalmente. Quando aponto caminhos, eu fiz um conjunto de críticas. E não considero que quando alguém faz críticas, não aponto também soluções, porque é muito mais fácil criticar, a maior parte das vezes, do que apontar soluções. Uma questão de exercício de equilíbrio, quando tento fazer uma crítica, tento imediatamente encontrar ou apontar soluções para precisamente o que acabei de criticar. E foi essa a minha atitude. O meu artigo não tinha nenhuma intenção específica. Por isso me parece o candidato ideal para o cargo. Obrigado pela sua observação, mas há certamente neste país muita gente capaz de fazer essa missão. Mas o senhor não me está a dizer que não, ainda não me disse um rotundo não. Eu não digo... Sabe que aprendi, depois de sair da Marinha, aprendi a nunca dizer que não. Mas não tenho nenhuma intenção. Até porque houve um não nas presidenciais que depois... Depois tive que andar a justificar. Depois correu mal, não é? Andar a justificar muito. Mas não tenho mesmo nenhuma intenção. Eu quero me dedicar também à minha vida privada, como disse. Julgo que o povo elegeu o novo Presidente com uma grande maioria. O novo Presidente tem todas as condições para exercer com toda a capacidade o novo cargo. Portanto, esse tempo já passou. Eu agora quero virar-me para o novo tempo, que é um tempo de futuro. Muito bem. Vamos prosseguir sem ouvir um não. Uma das grandes questões aqui, já se tinha verificado também em relação aos incêndios, é: podem e devem as Forças Armadas ser chamadas a estes cenários que, infelizmente, provavelmente vamos ter muito mais dos fenómenos extremos e do sofrimento das populações? O que é que critica especificamente no que se passou aqui? E, acrescento, é normal hoje termos ouvido as Forças Armadas falarem sobre a proteção civil e de como ela deve funcionar? Olha, as Forças Armadas são uma capacidade que o país tem. E como todas as capacidades, em momentos de crise, não devem ser colocadas na prateleira ou usadas com pequenos pedaços. Um dos grandes problemas que muitos destes atores que estão no terreno não percebem é quando pedem qualquer coisa às Forças Armadas ou à Defesa, não podem pedir um gerador ou uma viatura ou 10 militares. Pedem uma capacidade para executar uma missão. Acho que no início foram 4 militares. Pronto. 4 militares para um... Essa falta de capacidade de percepção, como é que as Forças Armadas atuam e como é que podem desenvolver o seu máximo potencial no terreno, é um erro do próprio sistema. É um erro que vem muito de algumas lutas corporativas que o sistema tem dentro de si. Eu fiz parte dessas lutas no meu passado, enquanto militar, e com alguma tristeza vi muitas vezes inação das Forças Armadas quando elas eram necessárias e faziam e eram úteis. Mas está-me a falar de guerras, de ciúmes entre instituições? Sim, há muitos ciúmes, há muito... Esta é a minha quintinha, este é o meu terreno. O que se tem que compreender, de uma vez por todas, é que quando há uma crise desta dimensão, não há terrenos de ninguém. O que há é a necessidade absoluta de meter o máximo da capacidade que o país tem no terreno para ajudar verdadeiramente as pessoas. Numa primeira fase, proteger as pessoas, abrigar as pessoas e depois tentar reconstruir a vida dessas pessoas. Todas estas fases, todos os atores do Estado têm papéis importantes a desempenhar. Agora, nós não podemos, porque isto é a minha área de atuação, aquele ator que tem capacidades fica em stand-by só se houver uma coisa muito crítica. Que coisa muito crítica é essa que nós estamos a falar? Esta tempestade é o equivalente a uma ação militar, a sua destruição, não é? Então, cada vez mais, eu só vejo uma pessoa com esse perfil, não é? Por cima. Um dos grandes problemas, as próprias populações falam disso, um dos grandes problemas é que elas sentiram uma desorganização no terreno. Portanto, é preciso, para acabar com essas quintinhas e esses ciúmes, uma voz de comando que seja... Olha, o senhor que se apresentou como suprapartidário, aqui seria um candidato supra-quintinhas para pôr tudo nos eixos, não? Eu apresentei-me como uma alternativa para a presidência da República. Não fui selecionado, portanto o povo achou, e achou muito bem, porque tem razão, isso é que é democracia, que outro candidato tinha o perfil adequado e eu tive que tirar as minhas ilações disso. E, portanto, as minhas ilações são servir agora
não esse candidato, o futuro Presidente da República, no que puder servir enquanto cidadão, mas, como digo, não ando à procura de nenhum emprego, nenhuma função. Eu não disse isso. Está bem, mas eu gosto de referir isto porque às vezes dá a sensação que eu escrevi o artigo com algum objetivo. E que agora estaria à procura de um plano B, não é? De um plano B. Não conseguiu o seu plano A. Sim. Bom, o senhor vai continuar para uma entrevista com mais tempo com a Nelma na SIC Notícias, mas deixe-me só perguntar-lhe se a questão da presidência ficou resolvida ou vamos voltar a ouvir falar de si em 2031. Mais uma vez já aprendi a dizer, a não dizer o nunca, mas não me, sabe, há uma idade para tudo. Há um período para tudo, o mundo muda muito, nos próximos 5 anos vai mudar muito. É muito natural que o Dr. António José Seguro, futuro Presidente da República, faça um bom mandato. E, portanto, não julgo, não vou fazer nenhum movimento de 2031, se é isso que me quer perguntar. Como outros fizeram. Olha, acabaram como comentadores televisivos. Era algo que equacionava? Não, eu, se tiver que fazer algum comentário nas televisões, é enquanto cidadão. Como digo, eu saí das Forças Armadas para um projeto cívico nacional, através da minha candidatura. E tenciono manter esse projeto cívico no sentido de uma participação cívica. Mas não quero fazer nenhum partido. Ia-lhe perguntar a seguir. Nem movimento? Não, os movimentos são coisas diferentes. Mas não é nenhum movimento, não é nenhum movimento a caminho de partidos, não é? Portanto, mas movimentos, eu tinha que lhe perguntar para que é que isso serve e o que é que vão realmente fazer. Não é movimentos a caminhos de partidos. Eu julgo que a cidadania faz com que o cidadão individual, em grupo depois com outros cidadãos que partilham das mesmas ideias, tentem de alguma forma contribuir para a política, no bom sentido do termo, porque a política tem afastado muito os cidadãos independentes. E isso não é bom para a política. A política precisa ser renovada. Aquela coisa que eu lhe disse há um bocado, que não era a sua pergunta, mas pronto, que a política não pode ser feita por uma casta. A política são todos os cidadãos que têm valor e que podem contribuir de alguma forma para o futuro do país. Por aqui ficamos no Jornal da Noite. Henrique Gouveia Melo, a partir das 22 na SIC Notícias. Obrigado pela sua presença. Obrigado. Está connosco o Henrique Gouveia Melo, ex-candidato à presidência da República e ex-chefe do Estado-Maior da Armada. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Obrigada por estar connosco na edição da noite. Henrique Gouveia Melo fala, a ministra sai. Acha que vem aí convite para assumir a pasta da administração interna? Não tenho a certeza que não virá convite. E mais do que isso, eu não falei e a senhora ministra saiu. Há uma relação que não se pode fazer direta. Mas facto, é um facto, o seu artigo saiu esta manhã e a ministra eu julgo que a senhora ministra já devia estar a ponderar face à própria situação em que estava envolvida, se tinha ou não condições para continuar enquanto ministra. Julgo que fez bem, porque protege de alguma forma o governo e dá a hipótese ao governo de se reformular numa área que é essencial, principalmente fruto dos acontecimentos mais recentes. Mas porquê é que acha que, ou tem a certeza, como ainda agora referiu, que o convite não vai chegar? Eu julgo que não faz sentido. Eu, como português, estarei permanentemente disponível para ajudar o que for necessário, mas acho que não faz sentido, nem em termos políticos faz sentido fazer esse convite, estender esse convite. Mas como ministro também estaria disponível para ajudar? Não, eu estou sempre disponível para ajudar a minha população, o meu povo. Aliás, foi esse o meu compromisso ao longo da minha vida toda. Foi com esse compromisso que concorri à Presidência da República. Não parece que faça sentido político o Governo convidar um ex-candidato à Presidência da República... Por ter sido muito duro com o Marques Mendes. Não, eu não fui muito duro com o Dr. Luís Marques Mendes. Eu fiz o que achei que tinha que fazer e fiz-lhe uma pergunta simples. Ele depois lá reagiu da maneira como achou que devia ter que reagir. Mas ainda nessa ótica de não fazer sentido político, como está a dizer, acha que é visto por este governo como mais da ala do Partido Socialista?
Tem que perguntar ao próprio governo, é a mim que me vai fazer essa pergunta. Mas o Henrique Gouveia está a dizer que o convite era inadequado politicamente. Eu sou uma pessoa do centro, sempre defendi e o centro engloba uma parte do Partido Socialista e também engloba uma parte do PSD. Portanto, não é nesse sentido. Eu julgo que a própria dinâmica política fará com que o Dr. Luís Montenegro vá escolher e selecionar um Ministro da Defesa, um Ministro da Administração Interna diferente e só ele é que poderá, de alguma forma, fazer essa avaliação. Nem quer fazer essa adivinhação não, ou proposta? Nem quer fazer adivinhações nem propostas. É ouvido. Não, mas o que eu disse quando acabei por ser derrotado nas eleições, foi um dos derrotados, é que não me iria afastar da vida política. Portanto, iria continuar a participar enquanto cidadão, porque foi isso que me fez também concorrer à presidência. E o que é que vai fazer de melhor do que ser Ministro da Administração Interna, se o convite chegar? O que eu vou fazer é participar enquanto cidadão na vida política, porque, repare, nós durante muito tempo parecia que a vida política portuguesa estava, de alguma forma, cristalizada numa pequena casta. Sempre os mesmos. E um dos motivos que me fez concorrer foi dizer que não há castas políticas, porque senão não há uma democracia, há uma oligarquia. E dessa perspectiva, é nessa perspectiva, que julgo que a minha participação cívica faz sentido. Sou um cidadão, desde que as pessoas me queiram ouvir. Um presidente sombra, a partir de agora. O que eu vou ser é um cidadão com voz ativa enquanto os portugueses me quiserem ouvir. No dia que os portugueses não me quiserem ouvir, terei que tirar essa conclusão. Mas o que é uma voz ativa? É ser um presidente sombra? Não. Uma voz ativa é dizer o que penso em determinado momento e, ao dizer isso, de alguma forma, verbalizo muito do que pensa a população também. A população, muitas vezes, não tem o acesso aos meios de comunicação social, como eu, neste caso, tenho. Mas o seu objetivo com isso é abrir os olhos ao governo ou é abrir os olhos aos portugueses para verem o que perderam? Não. O meu objetivo com isso é essencialmente melhorar o que é a governança. A governança tem que ser escrutinada, tem que ser confrontada com ideias, tem que ser confrontada com hipóteses. E isso é que é verdadeiramente a democracia. A democracia não é um exercício opaco de gabinetes e depois com uma demonstração demagógica nas televisões. Isso não é democracia para mim. A democracia implica que muitos cidadãos ativos, com ideias e que tenham, de alguma forma, a capacidade de ser ouvidos, produzam essas ideias e depois a governação, no seu todo, tirará dessas ideias o que achar melhor para propor ao povo em termos do que é o resultado dessa própria governação. Mas dessas ideias, o seu plano é alertar ou é, para, como se costuma dizer, meter as mãos na massa? Não. O meu plano, para já, como sempre, foi alertar. Repare, eu tenho feito, ao longo da minha vida, ainda como militar, fiz um conjunto de alertas que, infelizmente, se vieram a verificar posteriormente. E essa visão que me fez olhar para o futuro e identificar problemas nesse futuro e, de alguma forma, tentar alertar para esses problemas que estavam ali ao virar da esquina, na altura foi muito criticado. Tais como, Sr. Olha, não sei se lembra, o problema da administração Trump. O que é que a administração Trump iria significar para a instabilidade internacional? Fui o primeiro a alertar. Fui o primeiro a alertar para o grande problema em termos de segurança da Europa que esta guerra na Ucrânia poderia trazer e consequências poderia trazer também para nós. Portanto, eu julgo que eu sou uma voz ativa, haverá outras, e é importante que a sociedade tenha essas vozes. Mas para ser mais ativo vai criar um movimento semelhante a Coutinho Figueiredo, já que teve também, apesar do seu quarto lugar, 700 mil votos? Não, não, porque o movimento do Dr. Coutinho Figueiredo tem um nome muito interessante, que é 2031. É o ano das próximas presidenciais. É o ano das próximas presidenciais. Eu perdi, eu assumo verdadeiramente a derrota. Eu fiz uma proposta alternativa
à população, ao povo português. O povo português não aceitou essa proposta e deu uma resposta massiva, na segunda volta, a uma outra proposta. Eu tenho que assumir isso de forma verdadeiramente democrática. Sim, mas isso foi nesta eleição. Sim, mas no futuro... em 2031. O futuro ainda não se materializou e há muita coisa que pode acontecer, mas eu creio verdadeiramente que o novo Presidente da República fará um bom papel. É uma pessoa equilibrada, uma pessoa sensata. O povo gosta desse tipo de perfil e estou convencido que não fará só, a não ser que não queira, não fará só uma presidência, fará 2 presidências. De qualquer forma, Gouveia Melo, como ainda há pouco disse ao Rodrigues Carvalho, para já não quer dizer nunca. Eu aprendi a não dizer nunca, sabe? Eu aprendi a dizer... Eu fui perseguido pela história da corda durante muito tempo e, portanto... Sim, para concorrer à presidência da República. E deixa passar as legislativas de 2029 com um perfil tão executivo como o seu? O futuro vai-se materializar na altura certa. A especular agora, sobre um futuro ainda distante, quando muita coisa poderá acontecer. Nós estamos num momento internacional difícil, estamos num momento nacional também complexo. Portanto, muita coisa pode acontecer. 3 anos e meio não é assim tanto. Sim, mas ainda é muito tempo. Mas não se imagina ou até deixa essa hipótese em aberto, como Primeiro-Ministro? Eu deixo todas as hipóteses em aberto. No entanto, o que também queria dizer, de forma muito clara, é que não me estou a imaginar nesse papel hoje. Tenho outros projetos, quero prosseguir também uma carreira própria, fora da atividade política. Em que área, se podemos saber? Em que área? Eu tenho muito interesse pela robótica e acho que o Portugal pode beneficiar muito com uma indústria de robótica, porque é uma nova indústria com um grande mercado. E julgo que posso dar um contributo positivo para o desenvolvimento dessa indústria em Portugal. Portanto, não está muito virado para as task forces, como ficou para nós muito conhecido na altura da pandemia e que hoje, não sei se por acaso ou não, se foi inocente, voltou a dizer que é disso que Portugal precisa neste momento. Não, o que eu disse foi uma task force ou o nome que se chama agora, não é? Que é uma estrutura de missão. Só que há um pequeno pormenor, já agora deixe-me dizer, é que na estrutura de missão os ordenados podem ser mudados, dos dirigentes. Na Task Force continuávamos sempre com os ordenados antigos. Portanto, neste caso é 90% do salário do Primeiro-Ministro que estará Paulo Fernandes por isso, está a trabalhar para a Task Force teve essa vantagem em termos do que era a transparência. Eu continuei a ganhar exatamente o salário que ganhava antes da Task Force. Portanto, a única coisa que fiz foi mudar de funções. Mantive exatamente todas as condições anteriores. Acha que ganhou pouco? Não estou a dizer isso. Eu só estou a dizer é que o que a estrutura de missão permite é depois remunerar de forma diferente as pessoas que entram nessa estrutura de missão. Enquanto o conceito da Task Force, as pessoas vêm dos diferentes departamentos e continuam, estão numa nova orgânica, mas continuam com os ordenados antigos e com as regalias antigas. Mas no seu artigo insiste muito na execução, na organização, na logística, nesta ótica de executar. Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, o Henrique Gouveia Melo, acha que seria um cargo talhado à sua medida? Não. Há muitos cargos que eu poderia desempenhar na vida, mas já desempenhei muitos cargos também. Portanto, agora estou numa nova fase da minha vida. E também dizer que falo muito em fazer acontecer, porque o que este país precisa verdadeiramente é que aconteçam coisas. E quando as coisas não acontecem, nós temos um problema de credibilidade do próprio sistema político. E, eventualmente, o mais grave que vai resultar, para além dos danos das pessoas, das vidas humanas que já se perderam, o mais grave é, de alguma forma, o descrédito no sistema político. Se o sistema político não responder bem a este problema que as tempestades criaram. Isso é mau para a democracia. Por isso, eu falo muito em fazer e executar, porque nós temos que começar a entregar coisas. A democracia tem que entregar coisas entregáveis à população, para a população perceber que tem um regime que cuida da população, quando, e em especial,
em situações de crise como é que nós estamos a viver neste momento na Zona Centro. Precisamente sobre isso, mas antes deixe-me só fazer-lhe uma pergunta ainda sobre o descrédito que falava agora da classe política. Escreveu que depois da inação e da desorganização simula-se atividade governativa frenética. Acha que foi tudo teatro? As declarações do governo, as idas ao terreno, às zonas mais afetadas? Eu só constatei uma realidade. Quem deve julgar ou não se foi teatro ou não é a própria população. Porque se uma atividade frenética significar resultados frenéticos, não é teatro. Se uma atividade imensa, não é? e frenética significar poucos resultados, há aqui um problema de desorganização, de incapacidade ou teatro. É isso que eu quero dizer. Portanto, é preciso ter cuidado para que esta atividade toda tenha resultados que sejam palpáveis, para credibilizar verdadeiramente a democracia, como disse há bocado. Ainda hoje ouvíamos, para irmos agora ao que aconteceu nestas últimas semanas, numa rara conferência de imprensa das Forças Armadas, que as Forças Armadas são agentes de proteção civil secundários. O Henrique Gouveia Melo defende que deviam ser mais do que isso e fala até num quarto ramo das Forças Armadas dedicada à proteção civil. Já defendi isso num artigo anterior, quando houve o problema dos incêndios. Funcionaria? Repara, as Forças Armadas têm um ethos ou uma personalidade virada para a ação e para problemas massivos, urgentes e muito complexos. Ter numa prateleira essa capacidade e não a usar nos momentos mais críticos, quando o país precisa dela, e dizer, não, as Forças Armadas é só para a guerra. Para mim é um disparate. É um disparate da organização do Estado e da forma como a governação usa os recursos que o Estado tem. O facto de as Forças Armadas terem estado praticamente paralisadas 2 dias à espera de um pedido para atuarem logo a seguir à tempestade, demonstra muito do problema interno. Descoordenação? Não é só descoordenação, de invejas, de competição e do problema interno. E depois não se pedem às Forças Armadas, as Forças Armadas não são um supermercado, que diz assim, agora quero um pacote de batatas, 4 soldados, 2 geradores. Não, as Forças Armadas são uma força organizada e só como força organizada é que são verdadeiramente eficazes. O que se tem que dizer é, o que nós precisamos que as Forças Armadas façam é esta missão naquela área e o mais rapidamente possível. E aí pode ter certeza que a resposta é excelente. De facto, há um desconhecimento muito grande dentro do próprio Estado do próprio funcionamento das Forças Armadas. Isso é como pedir à GNR ou à PSP uma estrutura qualquer, em vez de pedir uma força que faça a segurança de uma área, pede 3 polícias, ou 4 polícias, ou pede um carro patrulha. Portanto, não faz sentido. E o Estado é muito desorganizado nesse nível. Portanto, quando eu digo que a proteção civil tem que se reorganizar, é que o próprio conceito de como é que nós vamos juntar um conjunto de entidades para executar uma determinada missão o mais rapidamente possível e de forma coerente, coordenada, com comunicação, é um conceito que, pelos vistos, tem falhado ultimamente. Falhou nos fogos e agora está a falhar outra vez. E a minha crítica é essencialmente um alerta. E eu, o que tentei fazer, de forma muito clara, foi um alerta. Isso é fácil, muitas vezes, fazer, porque criticar é fácil, mas dizer também soluções, porque há um partido no nosso espectro político que critica muito, mas tem poucas soluções. Eu nunca quis ir por aí. Eu quero, de alguma forma, enquanto cidadão, porque eu agora sou um cidadão, não é? Normal, mas pronto, tenho alguma voz, quando exerço esse meu direito de cidadania, ou exerço a minha opinião, que seja uma opinião, por um lado, crítica, mas também que aponte soluções. Sim. Foi chefe do Serviço de Relações Públicas e porta-voz da Marinha há 3 anos e por isso deixe-me aproveitar essa sua experiência, porque esta conferência de imprensa hoje das Forças Armadas foi precisamente para responder a acusações de falta de boa comunicação e também de descoordenação com a Proteção Civil na gestão da tempestade. Sendo prática, a Proteção Civil diz que acionou as Forças Armadas, mas que foi lenta na resposta. Não acredito.
acredito nisso. Não acredito. As Forças Armadas nunca são lentas na resposta. Eu fiz parte das Forças Armadas. Nós, quando acontecem estas coisas, estamos sempre prontos e desejosos de atuar. E não me parece que isso é uma acusação que não me parece faça sentido. Agora, as Forças Armadas têm que cumprir formalismos, porque a lei obriga que esses formalismos sejam cumpridos. Às vezes perguntam-se o que é que os militares estão a fazer dentro dos quartéis, muitas vezes a cumprir a lei. Porquê? Porque não podem sair sem ordem e sem missão. O Sr. Almirante acha que se a tempestade tivesse acontecido ainda durante a primeira volta e dessa forma pudesse lembrar que consegue salvar o dia em crises como estas, poderia ter passado para a segunda volta? A análise que eu faço é que um presidente não deve ser escolhido porque teve sorte, que aconteceu qualquer coisa que fez com que ele fosse escolhido naquele momento. Eu julgo que o Dr. António José Seguro ganhou bem as eleições. Começou com uma percentagem baixa no eleitorado, fez o trabalho que tinha que fazer junto às bases do partido, conseguiu congregar um conjunto muito alargado de apoios e o povo português gosta do perfil que o Dr. António José Seguro representa e por isso ele será o nosso próximo presidente com todo o direito. Sim. E com toda e foi até bastante expressiva a votação. Deixe-me olhar para os resultados das presidenciais. Agora consigo, Henrique Gouveia Melo, e sobre si, prometeu muito, foi o grande favorito. A discussão até chegou a ser se era preciso uma segunda volta para ganhar. Quando agora olha para trás, o que é que acha que aconteceu para ficar em quarto lugar com 12%? O sistema reagiu todo contra um outsider que era eu. Isso é o que diz André Ventura. Não, mas o André Ventura não é um outsider. Já está dentro do sistema. Mas acha que era um outsider com uma espécie de federação de insatisfeitos de todos os partidos a apoiarem? Olha, isto é recuar há uns tempos atrás, não é? Mas eu, a certa altura, estava confuso se estava numas presidenciais ou se estava numas legislativas. Portanto, a primeira coisa que o sistema fez foi encontrar um candidato para todas as faixas do espectro político. Isso, naturalmente, retirava, digamos, o eleitor livre, não é? Retirando o eleitor livre, diminuía a minha capacidade de afirmação. Depois tive uma comunicação social durante 11 meses muito crítica e muito negativa. Isso também, combater a comunicação social como um todo, é uma coisa muito difícil. E depois houve, portanto, um conjunto de outros fatores que influenciaram a percepção portuguesa, mas, repare, eu não tenho aqui, eu não estou zangado, não estou aborrecido. Rancoroso. Foi um processo limpo, dentro do que é a democracia, regras eram democráticas. Mas tem pena. O povo português escolheu o melhor candidato para o povo português. Esse candidato vai ser o nosso próximo Presidente da República. Sim. E não tenho mais nada a dizer sobre isso. Não queria assim tanto ser Presidente da República. Parece que resolveu bem a sua derrota. Reparo, eu criei uma alternativa de votação com a minha candidatura à população portuguesa. A população portuguesa só votou 12,3% em mim. Eu tenho que tirar essa conclusão óbvia. E, portanto, não estou ressaibiado, não estou amargurado. Vejo isto, para mim foi uma experiência extraordinária, pessoal. Não faria nada de diferente? Não faria nada de diferente. Foi uma experiência extraordinária. Julgo que também contribuí para o próprio sistema, para o sistema perceber que um ex-militar poderia ser candidato, tirar alguns complexos do período do PREC e todo um conjunto de... Muitas das minhas propostas foram depois apadrinhadas pelos outros candidatos, portanto, muitas das minhas ideias venceram. Portanto, eu não estou nada amargurado, pelo contrário, sou um português, nesse sentido, um português feliz e satisfeito. Mantinha também Rui Rio como seu mandatário nacional na mesma? Sim, repara, nós depois de um processo fazemos sempre uma reflexão e poderemos pensar que mudaríamos isto, mas isto, sabe uma coisa, chorar sobre leite derramado foi coisa que eu nunca fiz na minha vida e não vou chorar sobre leite derramado. Antes de terminarmos, Henrique Gouveia Melo, gostava de lhe perguntar se gostava de participar no primeiro Conselho de Estado de António José Seguro, vai ser sobre segurança e defesa.
Acha que vai ser convidado para lá estar? O doutor António José Seguro, o próximo Presidente da República, convidará quem achar muito bem. É essa a sua prerrogativa e não quero aqui condicionar nem dizer nada sobre isso. Muito bem, então a partir de agora vamos contar consigo nos artigos de opinião, é isso que promete? A partir de agora, quando eu achar que a minha intervenção pode ser útil para a política portuguesa, podem contar comigo porque eu farei. Meter as mãos na massa é que não tenho a certeza disso. Não sei se isso é uma crítica ou é uma provocação. Eu já meti muitas vezes as mãos na massa. Não tenho nenhum problema com isso. Acho é que a altura não é a altura ideal para o fazer. No entanto, estou sempre disponível para ajudar a minha população. Estive pronto para morrer pela minha população durante 45 anos. A seguir fiz um trajeto de 1 ano em que arrisquei tudo, todo o meu prestígio. Portanto, não é agora que ia deixar a minha população desamparada se ela um dia precisar verdadeiramente de mim. Henrique Gouveia Melo, obrigada por ter vindo à edição da noite. Até uma próxima oportunidade.